E aí, gente, então é o seguinte, vamos fazer a correção do simuladinho que você fez, certo? Então, ó, simuladinho VUNESP, Polícia Civil, dá uma olhada, ó. Foi fácil, hein? Dá uma olhada, hein? Certo? Primeiro, então, vamos pegar o texto, tá? Então, vamos pegar o texto aí, ó. Analisa aí para a gente fazer a questão 1, 2 e 3, tá? Então, veja, ó, para nós fazermos as questões 1, 2 e 3 do seu texto. Acompanhe comigo, veja aí. Então, você está vendo aí, ó, escola inclusiva. Eu já vou dar para vocês, galera, o spoiler, tá? Então, ó, primeira frasezinha, ó, é alviçadeira. Aí você fala, nossa, nunca vi essa palavra na minha vida. Eu também não, tá? Você já vai ver que depois tem uma questão sobre isso. Eu não tenho a mínima ideia do que seja, tá? Mas vamos tentar ver, ó. É alviçadeira a constatação de que 86% dos brasileiros concordam que há melhora nas escolas quando se incluem alunos com deficiência. Quando se incluem alunos com deficiência. Gente, seguinte, a ideia central do texto sempre está no primeiro parágrafo, certo? Então, ó, texto lá, qual é a ideia central do texto? A ideia central do texto sempre você encontra no primeiro parágrafo, certo? Ó, você vai ler o texto primeiro, você lê o texto todo, você faz uma primeira leitura para você pegar o geral, tá? Para você, depois você vai para as questões, certo? Então você já sabe, peraí, a ideia central do texto está sempre no primeiro parágrafo. Os outros parágrafos, eles vão dando sustentação, né? Vão dando exemplos que comprovem a ideia central. Então, qual é a ideia central aqui, voltando, gente, ó. Olha aqui, ó. Então, melhora nas escolas quando se incluem alunos com deficiência. Então, quer dizer que os alunos com deficiência vai haver uma melhora, né? Então, ó, e as pessoas concordam com isso. Tá, continuando, pessoal, vamos lá, hein? Olha o segundo parágrafo. Uma década atrás, quando o país aderiu à Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e assumiu o dever de uma educação inclusiva, era comum ouvir previsões negativas, ó, era comum ouvir previsões negativas para tal perspectiva generosa. Apesar das dificuldades óbvias, ó, apesar das dificuldades óbvias, ela se tornou lei. Opa! Ela se tornou lei, né? E criou raízes no tecido social. Gente, eu já vou falar para vocês aqui, ó. Ó, essa aqui é a resposta da questão número 1, tá? Já vamos matar isso daí, ó. Resposta da questão número 1. Então você pega aí, ó, no começo você tem aí. Então, ó, voltando para mim, galera, vamos lá para a questão número 1, tá? Ó, olha o texto novamente, veja, ó. Olha o texto novamente aí, ó. O que você está vendo aqui, gente? Ó, apesar das dificuldades, ela se tornou lei em 2015 e criou raízes no tecido social. Ó, então, ela se tornou lei apesar das dificuldades, certo? Então, é o seguinte, ó, veja aí. Questão número 1, tá? E agora você vai ver comigo, então, a questão número 1 aí, ó. Você vê, ó. De acordo com o editorial, ó, de acordo com o editorial, a inclusão de estudantes com deficiência, vamos ver? Letra A, tornou-se lei e estabeleceu-se no contexto social brasileiro, mesmo em vista das dificuldades apresentadas. Veja aí. Depois a gente vê o texto novamente, certo? Letra B, a inclusão de estudantes com deficiência estagnou nas dificuldades impostas pelas limitações sensoriais e intelectuais apresentadas por esses alunos. Gente, a VUNESP, ela coloca como? As questões é por ordem, tá? É por ordem. A primeira questão sempre vai estar no começo. Depois a segunda questão, a terceira ou a quarta, que seja, sempre por ordem. Então você está vendo que a B de bola não tem nada a ver, né? Letra C. Então, ó, a inclusão de estudantes fez aumentar a crença de que a segregação dessas crianças torna a aprendizagem delas mais eficiente. Não tem nada a ver, né? Letra D. Vamos lá, então, a inclusão de estudantes, né,
encontrou pouca receptividade na rede pública de ensino, particularmente em vista da falta de profissionais capacitados. Letra E, propiciou o surgimento de uma ampla estrutura de atendimento, contudo, vista ainda hoje com desconfiança pelas famílias. Tá, vamos lá, gente. Vamos voltar para o texto. Ó, vamos voltar para aquele primeiro parágrafo do texto. Você me acompanha então? Ó? Vamos lá? Então, ó, lê de novo aqui, ó, primeiro e segundo parágrafo, galera. Então, tá vendo? É alvissadeira, constatação, ó, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, galera, ó. Dá uma olhada, ó, dá uma olhada aí, ó. É alvissadeira a constatação de que 86% dos brasileiros concordam que a melhora nas escolas quando se incluem alunos com deficiência, certo? Tá, agora o segundo parágrafo. Ó. Uma década atrás, quando o país aderiu à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e assumiu o dever de uma educação inclusiva, era comum ouvir previsões negativas, era comum, tudo bem, para tal perspectiva generosa. Agora aqui, ó. Apesar das dificuldades óbvias, ela se tornou lei. Então, ó, a inclusão, apesar das dificuldades, se tornou lei e criou raízes no tecido social. Ah, galera, vamos lá, tá? Então você tá vendo aí, ó, é como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V. De acordo com o editorial, a inclusão de estudantes com deficiência tornou-se lei, certo? Tornou-se lei e estabeleceu-se no contexto social brasileiro, ó, mesmo em vista das dificuldades apresentadas. Ah, gente, tranquilo, hein? Certo? Tranquilinho, hein? A alternativa correta, letra A, certo? Letra A, hein, pessoal? Legal? Então é o seguinte, ó, texto, tá? Então, você fez aquela primeira leitura? Legal. Aí você sabe agora que as questões, elas estão na ordem, tá? Na ordem. Então, eu já respondi a primeira. Você vai ver que a segunda questão vai estar no próximo parágrafo, tá? Sempre na ordem, tá? Essa é uma dica, tá? Você primeiro faz uma leitura geral do texto, pega a ideia principal, você já sabe, a ideia principal sempre lá no começo, né? E os parágrafos do meio servem para sustentar, tal. E o último parágrafo, e as questões são na ordem. Você vai ver agora a questãozinha de número 2. Veja a questãozinha de número 2. Ó, acompanhe comigo aqui, tá? Então veja, acompanhe comigo aí. Em relação à inclusão escolar, o editorial defende que, embora... Aí vamos pegar o embora, tá? Então, gente, eu já vou dar o spoiler para vocês. Nós vamos voltar lá para o texto, tá? Voltemos para o texto, galera. Então, lá, voltemos para o texto lá. Gente, então vem comigo aí, ó. Nós paramos aqui, tá? Ó, questãozinha de número 1. Opa, então aqui, ó. Paramos aqui, certo? Paramos aqui. Vamos continuar. Vou dar o spoiler para vocês agora, ó. Aí você pega aqui, ó. A rede pública carece de profissionais satisfatoriamente qualificados até o mais básico, como o ensino de ciências, né? O que dizer então de alunos com gama tão variada de dificuldades? E agora vem cá, galera. Os empecilhos vamos lá, hein? Os empecilhos, que é outra palavrinha que você vai ver, ó, tá? Os empecilhos vão desde o acesso físico à escola, como o enfrentado por cadeirantes. Então, ó, empecilhos, ó, acesso físico à escola. Cadeirantes. Há problemas de aprendizado criados por limitações sensoriais, surdez, por exemplo, e intelectuais. Certo? E aí continua, ó. Bastaram alguns anos de convívio em sala, entretanto, para minorar preconceitos, ó. Bastaram alguns anos de convívio em sala, entretanto, para minorar preconceitos. A maioria dos entrevistados, 59%, hoje, discorda de que crianças com deficiência devam aprender só na companhia de colegas na mesma condição, certo? Ó, opa, é aqui que eu vou encontrar a resposta de número 2. Dá uma olhada, hein, pessoal, aqui, ó. Veja aí, ó. Tá, ó. Então, bastaram alguns anos de convívio em sala, entretanto, para minorar preconceitos. A maioria dos entrevistados, 59%, ó, hoje discorda de que crianças com deficiência devam aprender só na companhia de colegas da mesma condição.
Então vamos lá para a questão de número 2, tá? Então veja lá, questãozinha de número 2. Então dá uma olhada aí, ó. Vou até pegar com vocês aqui, ó. Veja aí, galera, ó. Ó, em relação à inclusão escolar, o editorial defende que, embora, aí vamos lá, hein? Embora, letra A, embora tenha sido ampliada no contexto brasileiro, a maioria da população permanece cética. A maioria da população permanece cética. Aqueles 59% lá, gente, quanto aos ganhos? Não, nada a ver, certo? Letra B. Embora o Brasil tivesse a perspectiva generosa de disseminá-la em contextos de ensino na última década, tal promoção ainda se encontra suspensa. Ainda se encontra suspensa. Letra C. Embora haja variadas formas de dificuldade apresentadas pelos alunos, a rede pública dispõe amplamente de profissionais satisfatoriamente qualificados. Não, né? O contrário, né? Tá? Letra D. Embora a formação de professores em educação especial não tenha evoluído, a rede pública vem conseguindo ofertar um especialista em... Não, gente. Não. Dá uma olhada agora. Embora se constatem experiências satisfatórias na rede de ensino, ainda se fazem necessárias ações no combate à prática de segregação dos alunos com deficiência, né? Você vê que ainda não é, você pode ver lá que ainda não é aquela coisa, né? Então, gente, dá uma olhada aí, nós vamos ficar com a alternativa aí, hein? Tá? Você vê já, logo lá no comecinho, vocês dá para saber disso daí, né, galera? Então aí, alternativa aí. Beleza, Álvaro, legal, beleza. Tá, tranquilo. Então, agora nós vamos lá. Ó, aí você vai ver que a questão número 3 é sobre o último parágrafo. Certo, gente? Então dá uma olhada, hein? A questão 3 você vai ver, ó, no último parágrafo do texto. Tá com ele aí, não tá? No último parágrafo do texto. Então nós vamos olhar o último parágrafo do texto agora. Então vamos lá. Você acompanha comigo aí, galera? Veja aí, ó. Lá no último parágrafo do texto, hein, ó. Então vamos cá, vem cá, qual que é o último parágrafo? Opa, vamos pegar aqui, ó. Tá? Então assim, ó, no último parágrafo do texto, aí você tem essa frase aqui, ó. Vamos lá, hein, ó. Como, infelizmente, já vamos aprendendo. É esse pedaço que eles estão pedindo aqui, ó. Vamos dar uma lidinha nele? Então veja aí, ó. Não faltam casos exemplares, ó. Não faltam casos exemplares na rede oficial de ensino. Não faltam casos exemplares, né? Compete ao Estado disseminar essas iniciativas exitosas por seus estabelecimentos. Quer dizer, é o Estado, né? Cabe ao Estado fazer isso daí. Assim, se combate a tendência ainda existente a segregar em salas especiais os estudantes com deficiência. Que, ó, vem cá agora, hein, gente? Que não se confunde com incapacidade. Não se confunde com incapacidade. Como felizmente já vamos aprendendo, ó. Então você vê aí, ó. Assim se combate a tendência ainda existente a segregar em salas especiais os estudantes com deficiência, hein? Estudante com deficiência, então você, o que tá falando lá? Que estudante com deficiência, né, não se confunde com estudante incapaz, tá? Não se confunde deficiência com incapacidade, tá? E ele fala, como felizmente nós já estamos aprendendo isso. Oh, legal. Então, quer dizer, nós já estamos aprendendo que o deficiente não é incapaz, certo? Beleza? Então, esse aí é o teor do parágrafo. Joia? Então, vamos voltar lá. Você vai ver que é a questão de número 3. Eu vou pôr aqui para nós agora. Ó. Então, você vê, questãozinha de número 3, gente. O que você está lendo aí, ó? No último parágrafo do texto, que seria essa frase, ó, como felizmente já vamos aprendendo. Quer dizer, felizmente já vamos aprendendo. Olha que legal, gente. Então, o que nós já vamos aprendendo aí, né? Você viu lá, é Ctrl+C, Ctrl+V, galera. Não vamos perder muito tempo. Você pode ver lá, felizmente vamos aprendendo o quê? Vamos lá, rapidinho, gente, que a deficiência apresentada por estudantes não é sinônimo de que sejam incapazes, ó. Foi exatamente isso que nós vemos lá no texto, né? Então você pode ver, ó, lá no último parágrafo, assim se combate a tendência existente a segregar em salas especiais os estudantes com deficiência.
E aí, gente, pega lá, ó, que não se confunde com incapacidade, ou seja, deficiência não é sinônimo de incapacidade. A alternativa correta, claro que é a letra E. Facinho, né, pessoal? É, facinho agora, né? Facinho agora, eu falando para vocês, né? Você lendo, realmente e tal, né? É, texto, né, galera? Texto é assim mesmo, né? Bom, agora, gente, nós vamos pegar a questãozinha de número 4. Galera, a questão de número 4 não tem jeito. Você sabe que lá na tua prova vai cair vai cair uma questãozinha sobre sinônimos, sobre antônimos, né? Então, dá uma olhadinha. Vamos lá. Vamos ver essa daí. Essa daí é do texto, né? Então lá. Considere as seguintes frases do texto. Aí tá assim, é alviçadeira. Você lembra? Que você pegou lá na primeira linha, lá, alviçadeira. Galera, eu não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia do que essa palavra significa. Não tenho a mínima ideia. Não procurei, não quis saber, tá? Não quis saber. Depois você olha aí no Google, fica fácil, né? Fica fácil. Olhando no Google agora você sabe. Mas vamos supor que você está lá. Eu não tenho a mínima ideia do que seja a palavra alviçadeira aqui, ó. Mas eu vou tentar ver, ó. É alviçadeira a constatação de que 86% dos brasileiros concordam que há melhora. Então, quer dizer, deve ser uma coisa legal, certo? Deve ser uma coisa bacana. Eu pensando, tá? Ó, porque, ó, 86% dos brasileiros concordam que há melhora. Tá. Eu vou, não sei se você foi por esse pensamento, a palavra empecilhos. A palavra empecilhos era um pouco mais usada. Então, empecilhos, eu vou ficar com impedimentos, ó. Né? Empecilhos pode ficar com dificuldades, ó. Empecilhos pode ser dificuldades. Incumbências? Não, incumbências eu já corto, ó, já não serve. Tá? Para mim já não serve, porque não é incumbência. Eu vou pela palavra empecilho, tá? Carência. Pode ser. Contestações? Pode ser, sei lá. E aí, gente, eu vou pela palavra imperativo, ó. Danada. Imperativo. Imperativo não é quando manda, quando alguém é obrigado a alguma coisa. Então eu vou ficar com obrigação, ó, danada. Propósito, imperativo, propósito, determinação. Bom, gente, eu fui por essas duas palavras aqui, ó. Impedimento e obrigação. Eu fui na letra A. Certo, gente? Ou seja, então a alviçadeira seria o quê? Auspiciosa, né? Então eu fui mais por essa, ó. Imperativo, obrigação. Imperativo, obrigação, empecilho, impedimento. E eu vou confessar para vocês, eu ainda continuo não tendo ideia, a mínima ideia do que seja a palavra alviçadeira, tá? Não é que você vai ter que saber todas as palavras. Você sabendo duas, você consegue por eliminação. Agora, se você conseguir, lógico, se você souber, né? Não existe uma aula para isso, né, pessoal? Não tem uma aula para dizer qual é o sinônimo naquele contexto. A resposta é a letra A, realmente. Certo? Resposta é letra A. Perfeito, galera. Legal. E é isso, gente. Então, agora, questãozinha de número 5. Dá uma olhadinha. Veja aí, ó. Então, que você tem aí, ó. Veja, questãozinha de número 5. Dá uma olhada. Veja. Considere o seguinte período do texto, ó. Embora tenha triplicado o número de professores com alguma formação em educação especial inclusiva, ó, embora, tá, contam-se não muito mais que 100 mil deles no país. Então, ó, o sentido expresso pela oração destacada, olha o sentido expresso pela oração destacada. Então você olha, galera, olha que tranquilidade isso daí, tá? Dá uma olhada nisso aí, ó. Ó, que palavrinha que eu pus ali, ó. Embora. Olha o embora aí, galera. Ó. O sentido expresso, ó. Sentido da palavra embora aqui, ó. Então, expresso pela oração destacada. Na relação que estabelece com o restante do enunciado, também pode ser corretamente identificado no trecho destacado em... Gente, dá uma olhada. Veja. Olha para mim. Não é que isso aí pode cair numa prova VUNESP. Isso aí cai numa prova VUNESP. Não tem jeito. Você viu a palavra embora lá? Dá uma olhada aqui, ó. Vem cá, ó. Gente, conjunções concessivas. Conjunção concessiva, gente. Ó, que é a palavra embora. Vem cá, ó. Embora, tá? Então,
embora, mesmo que, presta atenção, embora, mesmo que, ainda que, isso aí você tem que ter de cor e salteado, gente. Embora, mesmo que, ainda que, apesar de que, ó, com quanto. Não são todas, tá, gente? Vou por aqui, etc. Não são todas, tá? Mas isso aí você tem que ter de cor e salteado na VUNESP, hein? Ó, conjunções concessivas. Conjunções concessivas, ó. Embora, mesmo que, ainda que, apesar de que, ou apesar de, eu já dei um spoiler para vocês, ó, conquanto, etc. Gente, embora, mesmo que, ainda que, apesar de que, conquanto. Pronto, você mata a questão. Para a pessoa que decorou isso, 5 segundos. Agora, a pessoa que não decorou, cara, vai chutar, tá? Então, volta lá a questão, veja aí, ó, a questão aqui, ó, embora, certo? Dá uma olhada, ó, embora ali. Então, ó, embora tenha triplicado o número de professores, pronto, embora tenha triplicado o número de professores. Opa, aí você já sabe, ó, embora, você que está olhando aí, ó, embora, mesmo que, ainda que, apesar de que, com quanto. Bora lá, bora lá. Vem cá, gente, olha a questãozinha aí, tá? Então, ó, vem cá, você troca o embora por quando? Não, tá vendo? Quando é temporal. Rapidinho, gente. Ah, apesar das dificuldades, opa, olha o apesar de aqui, gente. Ah, não tem pegadinha, tá? Agora aqui, ó, como enfrentamento, ó, entretanto, como de novo. Não tem jeito, gente, tá? Então, embora, mesmo que, apesar de, tá? Apesar de, então você vai ver aqui, ó, dá uma olhada, não tem como errar, não tem como errar. A questão é a letra B mesmo. E vamos de novo, gente, ó. Conjunções concessivas. Embora, olha o apesar de que aqui, apesar de, né? Mesmo que, ainda que, com quanto. Certo? Vai fazer prova VUNESP, concurseiro? Vai fazer prova VUNESP? Embora, mesmo que, ainda que, apesar de que, com quanto. Essas são as que mais caem, tá? Que ideia é? Concessão. São as concessivas. Não é que você tem que saber só essa, né? Mas isso aí já ajuda bastante. Legal? Beleza? Vamos lá. Questãozinha de número 6. Então, veja aí. Olha a questãozinha de número 6 agora, galera. Ó. Os termos destacados na frase, ó. A rede pública carece de profissionais satisfatoriamente qualificados até para o mais básico, tá? Até para o mais básico. E aí está falando assim, ó, expressam respectivamente circunstância de primeiro. Eu vou pegar a mais fácil. Qual que é mais fácil? Gente, você pega a palavra básico, certo? Aí você assim, mais básico. Gente, o mais. O mais é um advérbio de intensidade. Nem olhei essas alternativas, tá? Intensidade. Vê se você acompanha o meu raciocínio, gente. Ó, eu nem li o que está pedindo. Eu estou vendo mais ali e eu já sei, ó, mais básico, intensidade. Por exemplo, ela é uma pessoa legal, mas ele é uma pessoa mais legal. Eu já sei que é um advérbio de intensidade. Básico, mais básico. Sabendo que é intensidade, ó, não serve a A, ó, não serve a B, ó, não serve a... gente, não, tá de brincadeira comigo. Eu fui só pelo advérbio de intensidade. Veja aí, ó. Somente pelo advérbio de intensidade. Então, esse até, né? Você sabe que a palavrinha até tem vários significados, né? Por exemplo, eu vou até a padaria, né? Eu vou até a padaria, não é esse até, né? Eu falo assim, poxa, gente, até você, cara, quer dizer, inclusive você, então você ficou com a letra C. Essa aqui não teve muito o que pensar, tá, galera? Ó, tem muito o que pensar, mas é o seguinte, é importante você saber advérbios, tá? Eu fui pelo advérbio aí. Então, mais, muito, tão, advérbio de intensidade. Você sabendo que esse mais é um advérbio de intensidade, eu nem li o que estava pedindo, eu já sei, opa, está grifado mais. Advérbio de intensidade. Só sobrou essa daí. Certo, galera? Beleza? Bora!
A alternativa correta é letra C. Muito bem. 7. Olha a questão de número 7, gente. Dá uma olhada. Eu vou colocar... Tô saindo, hein? Tô saindo, hein? Você só vai ver a questão agora, hein? Veja aí, ó. Assinale a alternativa em que, com a mudança da posição do pronome em relação ao verbo. Tá. Mudança da posição do pronome em relação ao verbo, conforme indicado nos parênteses. A redação permanece em conformidade com a norma padrão de colocação dos pronomes. Colocação dos pronomes. Então você está olhando aí, ó. A melhora nas escolas quando se incluem alunos com deficiência. Então vem cá, gente, ó. Quando, vem cá, presta atenção agora, gente. Quando, você sabe que o quando ele atrai o pronome para antes do verbo, tá? Então, quando se incluem. Então, ó, o quando é atrativo, isso aqui é uma próclise. Será que eu posso falar quando se incluem, eu posso trocar por quando incluem-se? Não, gente, não. Por quê? O quando é uma palavra que puxa o pronome para antes do verbo. Ah, não pode. Letra B. Em educação especial inclusiva, vírgula, contam-se. Opa, contam-se, legal. Pode ser se contam, Álvaro? Não, por quê? Porque depois de vírgula, não se usa pronome oblíquo. Não se usa um pronome oblíquo após uma pontuação. Também não. E aí, você vê aqui, ó, letra C, não. Opa, não, palavra negativa. E a palavra negativa puxa o pronomezinho para antes do verbo. Então não pode falar não concebe-se. Porque palavra negativa atrai o pronome para antes do verbo. Isso é uma próclise obrigatória. Letra D. Aí, ao menos um profissional preparado se encarrega. Então, um profissional preparado se encarrega ou um profissional preparado encarrega-se. Tanto faz, né? Tanto faz. Tá? Não tem palavra que puxa, né? Não tem palavra que atrai, né? E aqui, gente, a letra E, que não, o que o não faz? O não atrai. Então não pode ser não confunda-se. Ah, facinho. A alternativa correta é letra D de dado. Então você vê, pessoal, que quando cair uma questão de colocação pronominal, na VUNESP é tudo a mesma coisa. Você tem que saber as palavras que vão atrair o pronome para antes do verbo obrigatoriamente. Se não atrai, legal. Quer ver? Então vamos lá. Ó, rapidinho, ó. Gente, de novo. Se eu colocar aqui, ó. Se eu falar assim, ó. Ó. O policial, ó. O policial, tá? Apresentou-se. Então veja, o policial apresentou-se. Quando você tem aqui o policial apresentou-se, gente, o policial, ó, ele não atrai, tá? O policial apresentou-se, ou se você preferir, o policial se apresentou. Tanto faz, galera, dá uma olhada, tá? O policial se apresentou, tá? Ou, se você quiser, o policial apresentou-se. Então aqui, ó, você pode ver que o policial aqui, ele não atrai nada. Agora, palavras que puxam o pronome para antes do verbo, é obrigatório. Então você vê, o policial não. Aí aqui, ó, então é não se apresentou. Apresentou. Dá uma olhada, ó. Aqui, ó, não tem jeito, só pode ser antes do verbo. O policial, aí tá assim, o policial, vírgula, quando se apresentou, quando puxa, tá? Então você tem que ver palavras que vão atrair o pronome para antes do verbo. Se não houver palavras que atraem o pronome para antes do verbo, tanto faz. O policial apresentou-se ou o policial se apresentou, tanto faz. Certo, galera? Bacana? E é isso, né? Então, aí, ó, voltando lá, pessoal. Então, você pega aí, ó, resposta D. Certo, pessoal? Um profissional preparado se encarrega ou um profissional preparado encarrega-se. Muito bem. Gente, cai sempre uma questão de sentido próprio figurado, tá? Próprio figurado é uma questãozinha que você já sabe que vai cair. Isso aí você acerta na boa. Dá uma olhada aqui, gente. Veja aí, ó. Então você viu lá, ó. Há emprego de linguagem em sentido figurado. Sentido figurado. Então você vai lá, ó.
Sentido figurado. Aí você fala, pô, você viu comigo, né? O sentido próprio, o sentido figurado, tal. Figura de linguagem, né? Então, você dá uma olhada aí, ó. Veja aí, galera, ó. Letra A. Sempre acreditei que um texto, para ser bem escrito, texto bem escrito, né? Texto bem escrito, né? Deveria ser conciso. Cadê? Não tem nada de sentido figurado aí. Letra B. Nada mais conciso do que elas. Letra C. Só se você souber previamente o que significam. Letra D. Nem sempre identificados entre parênteses. E aí, gente, a letra E, você já percebeu aí, ó. A sigla é a língua, tá? A língua estrangulada. Então, você vê, a sigla é a língua estrangulada. Você percebeu que é uma metáfora aí, né? É uma linguagem metafórica, né? Então, você pega a língua e você estrangula. Não tem como, né, galera? Então, aqui, ó, a alternativa correta é letra E. Muito rápido, né, pessoal? Muito rapidinho, tá? Então, é uma questão dada, tá? Uma questãozinha dada. Sentido próprio e figurado, hein? Tá? Isso aí eu acho que você não precisa nem estudar, né? Vocês percebem quando está no sentido próprio e figurado. Legal. Agora é o seguinte. Nós vamos para uma questãozinha, questão de número 9, é uma questão sobre concordância. Vamos lá, hein? Concordância. Veja aí, ó, acompanha comigo. Para responder a questão, considere o seguinte período escrito a partir do texto. Aí tá lá, veja. A falta de identificação e o emprego fora de contexto. Galera, dá uma olhada. Ó. A falta de identificação e o emprego fora do contexto. Galera, dois núcleos, ó. A falta de identificação e o emprego fora do contexto tornam, ó, vem cá, pessoal, tornam. Por que, Álvaro? Sujeito composto, verbo no plural. Sujeito composto, verbo no plural. Esse sujeito é composto, e olha que a VUNESP, ela sempre faz isso, tá? Ela põe um sujeito composto bem longo, tá? Tudo no singular. E eles me colocam o verbo no singular também, para te atrapalhar. O que eu estou vendo aqui, ó? O que torna difícil a apreensão, né? O que torna difícil a apreensão? Então você está vendo, ó, sujeito, a falta de identificação e emprego fora do contexto. Verbo, torna difícil, tá vendo? Ó? Então, o que torna difícil a apreensão pelo leitor? A falta de identificação e o emprego fora de contexto. Dois núcleos, sujeito composto. Sujeito composto, verbo no plural. E eu já estou vendo um erro aqui, ó, porque o sujeito composto, verbo no plural. Vamos lá. Já falei a resposta. Então, para que a redação possa atender à norma padrão de concordância, ó, certo? Concordância, o seguinte termo deve necessariamente ser flexionado para o plural. Já falei qual é. Sujeito composto, verbo no plural. Certo, gente? Então, o que você está vendo aí, ó? Claro, é o verbo. Sujeito composto, verbo no plural. Não tem o que pensar, gente. A falta de identificação e o emprego fora do contexto tornam sujeito composto, verbo no plural. Não tem o que errar. Não tem o que errar. Não tem o que errar. Certo, gente? Concordância verbal. Sujeito composto, verbo no plural. Muito bem. Então, vamos voltar lá. Olha lá o slidinho, gente. Resposta, letra B. Certo? Galera, já que estamos falando sobre concordância, vamos lá. Questãozinha de número 10. Está de acordo com a norma padrão, né? De concordância nominal e verbal. Nominal e verbal. Deixa eu ver se eu caibo aqui. Será que eu caibo aqui? Dá uma olhada. Por enquanto, tá, gente? Depois eu saio. Falou, gente? Depois eu saio. A concordância verbal nominal, gente, olha pra mim. Ó. A concordância verbal e nominal é o seguinte. Quando você tem uma questão dessa daí, assim, longa e tal, não é que eu vou na certa. Eu tenho que achar erro nas outras. Certo? Eu tenho que achar erro nas outras 4. Vamos lá. Não é a certa. Ah, certa, tá. Ah, essa aqui eu achei, gostei. Gostei dessa, Álvaro, gostei dessa. Não, você não gostou dessa coisa nenhuma. Você vai achar o erro nas outras 4. Certo? Vamos lá, vamos lá. Desconfia de tudo.
Então, vamos lá, uma por uma, hein, gente? Letra A, veja aí. Atividades desportivas depois da aula. Ah, vem cá, pessoal. Atividades desportivas depois da aula dependem, porque atividades, ó, dependem. Já achei um erro, tá vendo? Ó? Então, porque o que depende de deferimento do docente? Atividades desportivas depois dependem. Você vê que o sujeito aqui, ó, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, o núcleo é atividades. Então, atividades dependem. Tá. Depende do deferimento do docente, da disciplina. E só podem, ó, e só podem ser autorizadas. Veja aí, pessoal. Atividades dependem, né, do deferimento do docente da disciplina e só podem ser autorizadas depois do meio-dia e meia. Ó, você tem várias chances de achar erros, hein, tá? Meio-dia e meia. Mesmo que você não tivesse achado o verbo meio-dia e meia, certo? 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, meio-dia e meia. Muito bem. E atividades dependem. Muito bem. Atividades só podem ser autorizadas. A questão é nesse naipe. A questão é desse tipo. Você vai procurar erros aí, tá? Vamos lá. Letra B. Vamos lá, letra B já começa por aqui, ó. Está proibido. Alguma coisa nessa frase está proibida, tá? Aí vai lá, está proibido a partir da próxima segunda-feira as camisetas. Ah, peraí. Então quer dizer que as camisetas está proibido? Me ajuda aí, gente. As camisetas estão proibidas. Então, ó, as camisetas estão proibidas. Pronto, já estou vendo o erro aí. Então, estão proibidas a partir da próxima segunda-feira as camisetas. As camisetas estão proibidas, tá? Camisetas de torcida e a entrada de alunos não uniformizados. Alunos não... Ah, essa tá fácil, hein? Alunos não uniformizados para a prática de educação física. Fácil agora, né? Eu falo que tá fácil agora. Quero ver na hora lá do... Você tá fazendo o concurso na hora, você até lê certo. Você fica, ó... Você lê certo. Mas a hora que você lê, ó, a hora que você vê aqui, ó, concordância, ó. Gente, essa questão você tem que ganhar, hein? Tá? Letra C. Vamos ver a letra C. Ficam condicionadas a autorização expressa dos pais às saídas dos alunos. Então, as saídas ficam condicionadas à autorização dos pais. A autorização expressa dos pais. As saídas antes do horário de encerramento das aulas. Ah, não achei nada aí, Álvaro. Você não achou nada? Beleza! Não achou nada? Pula! Vamos ver a próxima. Que a ideia é essa, tá? Não é para você ficar em dúvida, você tem que achar erros. Ah, e Álvaro, quando você não acha erro? Quando não acha erro, pula! Não achar erro, pula. Vem cá. Letra D. Deixa aí, tá? Todos os funcionários devem receberem. Ai, credo. Ó, todos os funcionários devem receberem? Não. Ó, já vem aqui, ó, todos os funcionários devem receber, tá? Ó, porque assim, todos, beleza, os funcionários devem. Devem o quê? Receberem. Você não vai flexionar os dois, tá? Então, devem receber treinamento para ajudar na evacuação das salas de aulas. Sala de aulas. Nas salas de aulas. Em caso de haverem, opa, legal, o verbo haver, ó, em caso de haver, vocês sabem que o verbo haver no sentido de existir, ou no sentido de acontecer, não pode ir para o plural, né? Que o verbo haver e o verbo acontecer, o verbo haver no sentido de existir ou de acontecer, ele é um verbo impessoal, ele não vai para o plural. Então eu achei dois erros aí, tá? Letra E. É dever dos docentes dar assistência, beleza, tá? Dar assistência ao aluno, né? Dar assistência ao aluno que os procurarem. Tá. Que os procurarem. Aluno que os... Tá. Que os procurarem. Que o... Não tá legal isso aí, hein, pessoal? Para sanar dúvidas. Mesmo fora dos horários destinados... Ó, horários destinados,
certo? E outra, então, ao aluno que, ó, os procurar, né? Porque o aluno vai procurar quem? Os docentes aí. E mesmo assim você pega aqui, ó, mesmo fora dos horários destinados. Gente, horários destinados. Então você vai ficar com a letra C. Né? Por que C? Por que C? Vamos ver se é C mesmo? Ou é C? Por que C? Porque questão de concordância, você não vai achar a certa. Você vai procurar erro nas outras. Você achou o erro nas outras, você risca, não serve mais, tá? Essa questão de concordância você não pode deixar passar, certo? Beleza? Você olha a questãozinha de número 11, veja aí, olha a questão de número 11 aí. Assinale a alternativa que preenche as lacunas com as expressões que, de acordo com a norma padrão, são adequadas ao seguinte texto. O que eu estou vendo aí logo de cara são os pronomes relativos. Pronome relativo, dá uma olhada. Álvaro, pronome relativo. Galera, dá uma olhada no pronome relativo. Ó. Então, primeiro, sem olhar a alternativa, que eu estou vendo aqui, ó. Os candidatos, dá uma olhada, inscrições. Os candidatos, inscrições. Então, pensa nisso, ó. Sem olhar a alternativa, não estou olhando a alternativa ainda, ó. Eu estou vendo aqui, ó, os candidatos, inscrições. Então, inscrições com isenção de taxa. Então, os candidatos estão pendentes, né? Ah, não. Com isenção de taxa, estão pendentes, devem procurar a secretaria para entregar os documentos. Peraí, os candidatos estão inscrições estão pendentes. Peraí, ó, vai vindo, pessoal. As inscrições são dos candidatos. Perceberam? Então, as inscrições, elas são dos candidatos. Então, essas inscrições dos candidatos com isenção de taxa estão pendentes. Então, peraí, o que está pendente aí, então? As inscrições dos candidatos. Gente, posse, gente. E aí você vai olhar para mim aqui, ó. Inscrições é um substantivo. Ó, tá vendo? Inscrições é um substantivo feminino e plural. Ah, fechou. Então, os candidatos só, vem cá, gente, ó. Ó, cujas inscrições. Por quê? Porque são as inscrições dos candidatos. Nossa, eu matei a questão. Matei a questão. Porque é essa que vai matar, tá bom, gente? Ó, é essa que vai matar a questão, hein? Deixa eu falar um pouquinho sobre o... Daqui a pouco a gente volta aqui, tá? Daqui a pouco a gente volta aí. Vem cá, deixa eu falar sobre o cujo, cuja, cujos e cujas, rapidinho, ó. Isso é importante, tá? Ó, facinho. E é fácil, tá, gente? Ó, vem cá. Cujo, cujo, cuja, cujos e cujas. Veja, esse pronome relativo aqui, ó, ele dá ideia de posse, tá? Você já sabe que dá ideia de posse. Só que depois de cujo, tem que ser o quê? Um substantivo. Vou colocar aqui, ó, via de regra, tá, gente? Via de regra. Substantivo masculino. Então, ó, depois de cujo tem que ser o quê? Substantivo masculino. Cuja, depois de cuja, substantivo feminino. Ó, facinho, hein? Cujos, substantivo, hein? Masculino, plural, ó. E depois de cujas, substantivo, ó, substantivo feminino, plural. Como assim, Álvaro? Ó, olha que facinho, vem cá, gente, ó, tá? E tem que ter ideia de posse, né? Tem que ter ideia de posse. Por exemplo, gente, ó, vou por aqui uma frase, ó, conheço o rapaz. Você quer dizer, tá, gente? Conheço o rapaz, ó, casa foi alugada. Alugada. Então dá uma olhada aqui, gente. Continua a frase, ó. Então você pega aqui, ó. Conheço o rapaz, casa foi alugada. Conheço o rapaz, casa foi alugada. Então, peraí. Então a casa foi alugada, ó. Casa foi alugada. Conheço o rapaz, casa foi alugada. Peraí. Então é a casa do rapaz, certo? Então quer dizer que o rapaz tem a casa. É a relação de posse. Casar, não é feminino? Genteiro. Então vem cá, ó. Por que tem que ser cuja? Porque depois de cuja, ó. Cuja casa. Ó. Então, conheço o rapaz, cuja casa foi alugada. Quer dizer que a casa do rapaz foi alugada. Álvaro, e se fosse carro? Vou para aqui, ó. Carro foi
vendido. Ó, dá uma olhada, gente, ó. Isso assim, ó. Conheço o rapaz, carro foi vendido. Conheço o rapaz, opa, rapaz, carro, cujo. Então, vem cá, ó. Conheço o rapaz, cujo carro foi vendido. Então, percebeu? Ó, cujo carro. Vem comigo. Cuja, substantivo feminino. Cujo, substantivo masculino. Tá vendo cujo? Não vai artigo, não pode ser artigo aqui. Não pode ser verbo. Não pode ser pronome. Não pode ser conjunção. Não pode ser advérbio. Depois de cujo, tem que ser o quê? Um substantivo. Masculino. Depois de cuja, tem que ser o quê? Um substantivo. Não pode artigo. Não pode pronome. Não pode. Cujo. Então veja, ó. Cujo. Substantivo masculino. Cuja. Substantivo feminino. Cujos. Substantivo masculino plural. Cujas. Substantivo feminino plural. Depois de cujo, não se usa artigo. Depois de cujo, não se usa pronome. Depois de cujo, não se usa preposição. Depois de cujo, substantivo masculino. Cuja, substantivo feminino. Vamos voltar para a questão. Demoramos muito. Veja aí, demoramos muito. Olha aqui, galera. Então, os candidatos cujas inscrições. Então, vem cá, vou ficar com essa aqui por enquanto, Álvaro. Claro que você vai ficar com essa aqui, você já sabe que é essa, tá? Aí, vem cá, os candidatos que as inscrições. Não existe que as, falou, galera? A gente fala assim. Não. Agora, olha o erro da C. Cujos as. Ó. Cujos, tá vendo? Cujos, não é masculino? Cujos e plural. Teria que ser uns cujos as. Não faz sentido. Porque você já se ligou, hein? Você já se ligou. Vem cá, ó. Depois de cujos, teria que ser o quê? Um substantivo, certo? Masculino, certo? Plural. Ó. Teria que ser um substantivo masculino plural. E não cujos as, ó. Tá? Os candidatos às quais. Nada a ver, né? As quais. Os candidatos de que. Opa. De que inscrições. Ah, não fez sentido, né, galera? Então, ó, vamos lá. Você já sabe que é a letra A, certo? Mas mesmo assim, vamos lá. Vamos continuar, ó. Então, os candidatos cujas inscrições com isenção de taxa estão pendentes devem procurar a secretaria para entregar documentos. Opa, vem cá. Possam comprovar endereço e renda familiar. Então, quer dizer, possam comprovar endereço e renda familiar com os documentos. Tá? Por isso que é com os quais. Que isso aí seria uma outra aula, né? E, para a gente terminar, então, você verá, o deferimento dessas quem, né? O deferimento dessas inscrições, ó. Dessas inscrições. Dessas mesmo, ó. Dessas. Por que dessas, Álvaro? Porque o dessas aí, ó, são já foi mencionado a inscrição. Ó, dessa, disso, tá? Disso. Nós já falamos sobre isso. Já falamos disso. Apesar disso, dessa, é o que já foi dito, né? Não poderia ser destas. Destas é o que será mencionado ainda. Bom, perfeito, galera. Vamos ver se a gente acertou? Realmente, a alternativa correta é letra A. Joia! Questãozinha chique. Olha a 12. Olha a 12, gente. Verbo. Verbinho. Chega aí. Verbinho. A alternativa em que os verbos estão conjugados de acordo com a norma padrão. Essa você não vai me ver, tá? Essa você não vai me ver. Você vai agora comigo aí, ó. Vamos lá, gente. Sempre a mesma ideia, hein? Ó. Assinale a alternativa em que os verbos estão conjugados de acordo com a norma padrão. Vamos lá, gente. Se prever... Pá. Nós já vamos ver já, tá? Se prever conflitos entre as torcidas, o organizador do torneio poderá suspendê-lo. Letra B. O docente que repor... Pá. Você vai ver já isso daí, tá? Você vai ver o erro, tá? Letra C. Quando os fornecedores virem trazer... Pá. Virem trazer também? Não. Letra D. Para resolver a crise, os administradores proporam... Pá. Proporam não. Vamos lá. E a letra E. Haveria menos atritos entre os participantes da gincana se o orientador interviesse. Plim! Interviesse. Plim! Muito bem. Aí você fica pensando, peraí, Álvaro,
Gente, agora eu vou falar uma coisa para vocês aí, tá? Os verbos, quando caem verbos na VUNESP, são sempre os mesmos. Vamos lá, são sempre os mesmos. Vem comigo, galera. Agora você vai me ver, tá? Agora você vai me ver. Agora você vai me ver. Vamos lá. Álvaro, o que está errado lá na letra A? Gente, tá vendo ela se prever? Prever é do verbo... É o verbo prever, realmente, né? Você pega o verbo ver, prever, antever. São os derivados do verbo ver, tá? No futuro do subjuntivo, então é se vir. Então, se previr, se antevir. Ó, se você me vir aqui novamente, quando você me vir aqui novamente, então, se você vir, previr, antevir, revir. Mas é verbo ver, Álvaro. Mas no futuro do subjuntivo, se vir, previr, antevir. Então aqui A não serve, certo? Olha a letra B. O docente que repor. Repor é o nome do verbo, realmente. Então, ó, o docente que puser, repuser, compuser, impuser, dispuser, propuser. É o verbo pôr e seus derivados. Então, ó, o docente que repuser, compuser, depuser, puser, impuser, se indispuser, puser, tá? A B não serve. Letra C. Quando os fornecedores virem trazer, não. Quando eles vierem trazer. Então, quando vocês vierem fazer, vierem, tá? Então você pega lá o verbo, aí assim, esse é o verbo vir. Então, quando os fornecedores vierem, tá? Advierem, provierem, aí você vai ver que os verbos são sempre os mesmos, tá? Letra D. Para resolver a crise, os administradores proporam? Não, proporam não, puseram. Propuseram, repuseram, compuseram, depuseram, impuseram, dispuseram. Os verbos são sempre os mesmos. E por que é a letra E, né? Então, ó, se o orientador viesse, conviesse, conviesse, interviesse, realmente, ó, porque o verbo intervir é do verbo vir. Então, ó, se o orientador viesse, conviesse, interviesse. Vamos ver se a gente acertou. Realmente. Ó, então você vai ver realmente que a alternativa correta é a letra E, tá? Resposta, letra E. Muito bem. Letra E, galera. E agora, a questãozinha de número 3, nós já até vimos hoje, tá? Eu fiz questão de colocar a mesma. Ah, mas Álvaro, não chega a cair a mesma, tá? Não, eu fiz questão dessa vez, galera, para você fixar isso daí, tá? Eu estou cravando que neste ano a VUNESP vai me colocar para você uma questãozinha com a conjunção embora. Gente, com a conjunção embora. Eu tenho certeza, tá? Ah, mas não vai me cobrar depois não, tá bom? Ó, mas eu estou cravando para você, gente. Eu tenho que saber as concessivas, tá? Então, ó, vamos lá. Agora você me vê de novo. Então veja aí, ó, assinale a alternativa que substitui o trecho destacado e expressa a relação de sentido que a conjunção embora, você já sabe, embora é concessão, não tem como errar, concessão. Então, embora é uma concessiva, ah, ficou muito fácil. Aí você troca o embora por, vamos lá? Como que é o embora mesmo? Então, embora você troca por embora, mesmo que, ó, embora, mesmo que, né? Então você veja, embora, mesmo que, ainda que, conquanto, muito rápido, gente, não tem como errar, não tem outra coisa, o embora é concessão e acabou. Gente, é assim, ó, é aquele negócio, é o desafio dos 5 segundos, embora, concessiva, acabou, embora, concessiva, acabou, mesmo fazendo frio, aí pronto, não tem mais o que falar. Embora é uma concessão, gente. Pega o seu caderninho, tá? Embora, mesmo que, ainda que, apesar de que. Embora, mesmo que, ainda que, apesar de que. Embora, mesmo que, ainda que, apesar de que. Conquanto. Muito bem. Certo, galera? Agora é o seguinte, nós vamos ver a questão de número 14, certo? Olha a questãozinha de número 14. Você não vai me ver agora, hein? Você não vai me ver. Você vai olhar para a questão aí, tá? Nós vamos falar sobre a preposição
como. Conjunção como, tá? A conjunção como. Você sabe que o como tem vários sentidos, né? Então, ó, vamos dar uma olhadinha agora aqui, ó. Veja aí. Acompanhe, ó. Assinale a alternativa em que o termo como, eles não falam nem se é conjunção, né? Eles não falam se é preposição, não tem problema. O termo como, tá? Está empregado com o mesmo sentido, tá? Que nessa passagem. Vamos ver a passagem, ó. E ficou muito grata, como se acreditasse, tá? Como se acreditasse. É como se fosse alguma... Dá para você matar, gente. Ó, primeiro eu vou dar uma olhadinha, ó. Eu tô vendo como, tá? Ó, como, e eu tô vendo um verbo aqui, ó. Ó, e eu tô vendo esse verbinho, como se acreditasse, como falasse, como encontrasse. Ah, aí você já matou, tá? Você já matou por aí. Eu vou fazer essa analogia. Mas não é isso, tá, gente? Não é isso. Você vai ver que os outros comos, eles têm todo o mesmo sentido, só o que está diferente aí. Então veja, ó, e ficou muito grata como se acreditasse que, produzindo mais vento, adquirisse, ó, acreditasse, ó, que adquirisse maior eficiência na sua luta contra a morte. Tá. Vamos lá, gente. Letra A. A senhora deixou claro como se sentia melhor. Quer dizer, ela deixou claro, ó, esse como é de que modo, tá? Ela deixou claro de que modo, ó. Então, ela deixou claro o modo como se sentia melhor. De que modo se sentia melhor. Então, você já vai ver que todos esses comos dão ideia de modo, ó. A letra B. A senhora pensava que, como o avião dava voltas, ele fosse cair. Quer dizer, como o avião dava voltas, ó, por quê, tá? Ele fosse cair, ó, essa aqui dá ideia de causa, tá? Ó, é o porquê. Então, ó, veja aí, ó. A senhora pensava que, porque o avião dava voltas, ele fosse cair, tá? Esse dá ideia de causa. Letra C. O narrador não sabia de que modo impedir, ó, de novo, ó, o modo, ele não sabe o modo, né? Que modo impedir a queda do avião. E a letra D, gente, ó, a mulher permaneceu junto do homem, como se ele pudesse, ó, dá uma olhada, gente, ó, como se acreditasse, ó, como se acreditasse, como se pudesse, ó, você pode ver que é a mesma estrutura, tá? A mesma estrutura, você tem um verbo aí, ó, então, você tem esse verbinho aqui, ó, pudesse, falasse, jogasse, né? E aqui você tem, ó, você tem uma conjunçãozinha condicional, né? E aqui, gente, a letra E, ó, uniram-se todos no medo como, ó, no medo, assim como na esperança comparativa, né? Galera, a alternativa correta é a letra D. Você pode ver que, gente, que esse como aí, ó, vocês percebeu a mesma estrutura, né? Qual é a mesma estrutura? A conjunção, aqui, ó, a palavra como, uma conjunçãozinha, né? Condicional e um verbinho, acreditasse, falasse, jogasse, brincasse. Vamos ver se você acertou? Acertou. Letra D, realmente. Muito bem, galera. Joia. Agora dá uma olhadinha na questão de número 15. Veja aí. Nós vamos ter que ver a charge, né? Então, ó, a charge que você está vendo aí, ó, ela serve para fazer a questão de número 15 e 16, certo? Aí você vê lá, faz tempo que trabalha com Uber, né? O cara, desde quando terminei meu mestrado em Harvard. Quer dizer, o cara trabalha com Uber desde quando ele terminou o mestrado em Harvard. Ah, eu já fico pensando aqui, eu já fico viajando na ideia aqui, ó. Eu te dou um spoiler, né? Ó. Peraí, o cara trabalha com Uber, você já está vendo isso. E ele trabalha com Uber e ele fez um mestrado em Harvard e trabalha com Uber, né? Bom, o que a gente já vê aí? Vamos lá, galera, ó. Então, é correto afirmar que o efeito de sentido da charge consiste em crítica. Vamos lá. Primeiro tem que saber se é implícita, ó, implícita ou explícita, tá? Implícita ou explícita, né? O que é implícito, Álvaro? O que é implícito? É uma crítica oculta, né? E o explícito? O que seria o explícito aqui, ó? O explícito, assim, ó, é criticar mesmo. Fala, você viu que a charge não é explícita, né? Então, ó, não serve a letra D e a letra E. Nós vamos ficar aqui, ó. A charge, ela é uma crítica implícita. É uma crítica sutil, tá? Oculta. Não é assim, ele criticou, não. Eles estavam conversando normalmente, né? Então, vamos lá.
E aí, galera? Desde quando eu terminei meu mestrado em Harvard? Vamos lá? Vamos rapidinho, gente, ó. Ó, ela é implícita, certo? É implícita o quê? A falta de perspectivas de trabalho compatível com a qualificação do indivíduo. Ó, claro, gente, ó, dá uma olhada. O cara terminou o mestrado dele em Harvard, então, ó, trabalha com Uber. Gente, ele é qualificado, né? Ele é qualificado. Só que a falta de perspectiva de trabalho aqui, ó, não é compatível com a qualificação dele. Gente, sem pensar, letra C, realmente, tá? Então, ó, vendo aí, gente, a alternativa correta é letra C. Pois é. Vamos lá. 16, galera. Assinar a alternativa que reescreve a fala da charge de acordo com a norma padrão de... Opa, concordância novamente, hein? Concordância de novo. Veja aí, veja aí. Gente, de novo concordância, hein? Concordância cai mesmo, tá? Então, ó. Letra A. Já se completou 2 anos. Não, 2 anos já se completaram. Então, já se completaram 2 anos. Tá? O verbo, ó. 2 anos já se completaram, tá? Letra B. Quantos anos já fazem que você trabalha com... Gente, verbo fazer indicando o tempo. Então, ó, quantos anos já faz? O verbo fazer indicando o tempo não flexiona. Ele não vai para o plural, hein? Faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos, faz muitos anos. Então, ó, quantos anos já faz que você trabalha com Uber? E aqui, gente, ó, vão fazer uns 2 anos. Quer dizer, vai, nem o verbo fazer, nem o verbinho que acompanha o fazer, hein? Vai fazer 1 ano, vai fazer 2 anos, vai fazer 3 meses. Faz muitos anos. Oba! Verbo fazer, indicando o tempo, não flexiona. Verbo fazer, indicando o tempo, não vai para o plural. Oh, legal, Álvaro, legal. Letra D. E a letra E? Conta-se uns 2 anos. Não, uns 2 anos contam-se. Ó, uns 2 anos se contam, são contados, contam-se. Ah, essa foi fácil, hein? Alternativa, vamos lá, então. Alternativa correta, letra D. O que eu quero falar para vocês, gente? Que o verbo fazer indicando o tempo, não flexiona, hein? Faz 2 anos, faz 2 dias, faz 3 meses, vai fazer 15 anos, vai fazer, pode fazer. O verbo fazer indicando o tempo e o verbinho que acompanha fazer também não vão para o plural. Certo, galera? Vamos embora, vamos continuar. Questãozinha de número 17. Nós vamos olhar primeiro o texto, dá uma olhada. Então, vê comigo aí o texto, gente. Então, ó, você está vendo aí, ó. Todo mundo conhece os 7 pecados capitais e, por séculos, tá vendo? Por séculos, muita gente viveu sob o pêndulo. Você vai ver depois que tem uma questãozinha sobre isso, né? Sob o pêndulo da censura e da condenação moral. Então, por séculos. Sem olhar a questão ainda, gente, eu estou vendo que por séculos, né? Pode ser uma ideia de tempo, né? De duração de tempo, né? Então, ó, eu já vejo isso, ó. Muita gente viveu sobre o pêndulo da censura e da condenação moral por séculos. Então, por séculos, opa, peraí. Por séculos pode dar a ideia de tempo, ou pode, é uma duração, né? Duração de tempo também pode ser, quem sabe, né? Tá? E, gente, então, por séculos muita gente viveu sobre o pêndulo da censura. Depois nós vamos ver essa palavrinha, tá? Sentido próprio figurado, né? E, então por pêndulo da censura e da condenação moral, por eventual cometimento. Por eventual, ó, por, gente, esse por eu vou dar a ideia de, ó, causa. Então, por, ó, causa, por causa de eventual cometimento. Então, ó, causa aí. Bom, gente, não tem muito o que pensar, tá? É a preposição por aí. E agora você vai me ver. Então, você está vendo, gente, a preposição por, tá? A preposição por é muito importante, tá? Então, na maioria das vezes, o por dá a ideia de causa, né? Então, veja aí, ó, questão 17. Nas expressões destacadas no primeiro parágrafo, por séculos. Então, esse por séculos, eu vou ficar por enquanto, ó. Duração, tá. Tempo decorrido, tá. Quem sabe? Lugar, tá? Você já sabe que não é lugar, ó. Lugar, você já sabe que você já pode tirar. Por séculos, né? Lugar, finalidade, pode tirar. Modo, pode tirar, gente, ó. Então, só essa expressão aqui, por séculos, você já sabe, ó. É uma duração de tempo, tempo decorrido, pode até ser.
E aí, gente, o por aqui, ó, por eventual cometimento. Ó, letra A, causa. Álvaro, quando que é agente, né? Quando que é agente? Quando é uma voz passiva, né? Quando é uma voz passiva. Por exemplo, esta casa foi comprada por eles, tá? É o por eles, né? Agente da passiva, né? Então aí, galera, questão tranquilinha, né? Questão letra A, perfeito. Então, vamos dar uma olhadinha na preposição por, tá, gente? Então, o por, ele dá a ideia de causa, tá? O por, ele pode dar a ideia também, ele pode ser um agente, né? E o por, mas ele é muito usado por causa, realmente. Causa, tá? Por causa de. Muito bem. A alternativa correta é a letra A. Legal. Gente, olha 18. Olha 18. A alternativa que reescreve a passagem do texto empregando o sinal indicativo de crase. Gente, crase. Crase 5 segundos, hein? 5 é aquele negócio. São 5 segundos. Olhou a crase? Não tem muito o que falar. Então, ó. O que eu vou pegar aqui, ó? Ó, crase, próxima palavra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Crase, próxima palavra. Crase, próxima palavra. Crase, próxima palavra. Crase, próxima palavra. Gente, 5 segundos. O que você tem que ver aqui, ó? Letra A, não vai crase antes de eles. Ah, masculino, plural, não é nem substantivo, tá? Ah, letra B, não vai crase antes de uma. Não vai crase antes de uma, pelo amor de Deus, gente. Letra C, não vai crase antes de verbo. Ó, antes de verbo não se usa crase. Não se usa crase antes de pronomes, não dá nada. Não se usa crase antes da palavra uma. Ó, é um indefinido aí, né? Não vai crase antes de verbo. Todas, gente, não vai crase de todas. Uma que todas é plural, né? Todas é plural e não é substantivo. Então, gente, e quem faz referência a alguma coisa. Gente, crase, ó, crase, gente, 5 segundos. Crase é a próxima palavra. Crase é a próxima palavra. Olha para mim aqui, gente. Crase, próxima palavra. Pegou crase na VUNESP? Crase, próxima palavra. Crase, próxima palavra. Não vai crase de verbo, não vai crase de pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, não vai crase de palavra masculina, não vai crase de verbo. Você já sabe. O que você vai procurar primeiro? Viu a crase? Substantivo feminino. Não tem como errar, gente, tá? Não tem como errar. Lindo. Crase. Muito bem. Agora nós vamos ver o seguinte, dá uma olhadinha na questão de número 19, galera. Veja aí, questãozinha de número 19. O problema são aquelas pessoas que, de tão invejosas, acabam por ficar cegas, tá? Para suas próprias potencialidades. Então você vê, ó, acabam por ficar cegas para suas, de tão invejosas, tá? Você vê, pessoas que por serem tão invejosas, você tem uma causa e gera uma consequência. Ó. Causa e consequência. Álvaro, o que é a causa? A causa é o que acontece antes. E toda causa gera uma consequência. O fato dessas pessoas serem tão invejosas, tá? Gera uma consequência. A consequência é acabar por ficar cegas às suas próprias potencialidades. Então, ó, elas acabam por ficar cegas para as suas próprias potencialidades. Por quê? Por quê? Porque elas são muito invejosas. Gente, ó, causa. Veja, a causa gera uma consequência. A alternativa correta aqui, gente, letra B de bola. Vamos ver? Exatamente. Toda causa gera uma consequência. Tá? Por quê? Aí você para. Elas acabam por ficar cegas, por quê? Porque elas são tão invejosas. Elas são muito invejosas. Causa e consequência. Muito bem, galera. Questãozinha de número 20. Vamos lá, hein? É sobre pronomes, hein? Vamos lá, hein? Bom, vamos lá. Pronomes oblíquos, o, a, os e as. São sempre objetos diretos. Pronome oblíquo lhe e lhes. Você só usa o lhe e o lhes se no termogrifado tiver a preposição a ou para. Como é que é, Álvaro? Você só usa o termo lhe e lhes se no termogrifado tiver a preposição a ou para. Porque o lhe e lhes quer dizer a ele, para ele. Vamos lá, chega aí. Letra A, gente. Ah, essa aqui você não vai me ver não, tá? Essa aqui você não vai me ver não. Porque senão, ó, você vai ler só para as questões, ó. São as pessoas que dedicam a sua existência, tá? Vamos lá.
Quem dedica, dedica alguma coisa. E o que, galera, faz o quê? Olha que lindo, que a dedicam. Legal, ó. Gente, letra A. Mas espera aí, vamos ver as outras. Letra B. Sentido negativo que, como regra geral, acompanha a pessoa. Veja, acompanha a pessoa, gente. Então, ó, acompanha a pessoa, acompanha o, acompanha a, acompanha os, acompanha as. Como é acompanhar a pessoa, tinha que ser acompanhar a. Não acompanha ela, né, gente? Acompanha a. Letra C. Desejar, né, intensamente tudo que pertence aos outros, ó. Que pertence aos outros. Então, quer dizer aqui, ó, o termo grifado tem a preposição a. Então, que lhes pertence, tá? Que lhes pertence, não que os pertence, tá? Ó. Então, ó, que lhes pertence, porque pertence a alguém. Letra D, tomar para si as coisas, tomar as coisas, gente, regrinha do R, tomá-lo. Então, você vai aqui, ó, tomá-lo, tomá-la, tomá-los e tomá-las, tomá-las. E aqui, gente, letra E, todo mundo conhece os 7 pecados capitais, conhece-o, conhece-a, conhece-os, conhece-as, então aqui conhece-os. A alternativa correta, vamos ver, gente, letra A, realmente. Então, questãozinha de número 20, letra A, muito bem. Questãozinha de número 21, pessoal. Lá no texto, hein, ó. Vamos lá, agora você vai me ver. Agora você vai me ver de novo. Então, ó, a palavra pêndulo, né? Lá do texto. Pêndulo, né? Pêndulo. Na expressão pêndulo da censura e da condenação moral. O pêndulo, né? Primeiro, gente, será que esse pêndulo está no sentido próprio ou figurado? Ah, gente, não é próprio coisa nenhuma, né? Claro que você já percebeu que é sentido figurado. Já não serve a C, não serve a D, não serve a E. Tá, ó. Então você já vê que esse pêndulo da censura e da condenação moral, esse pêndulo, né? O pêndulo é o sentido figurado. Letra A, letra B. Tá? Agora vem cá, associado à ideia de desejo ou associado à ideia de ameaça. Nem precisei ler o texto, gente. Pêndulo da censura e da condenação moral. Censura moral, condenação moral. Ah, galera, claro que é a letra B, né? Claro que é uma ameaça, né, gente? Sentido figurado aí. Você percebeu no texto daí? Não tem muito o que explicar sobre isso, né, gente? Vamos lá? Letra B, realmente. Bora, galera, bora. Olha a questãozinha de número 22 aí. Vamos lá, 22, hein? Vamos ler? Lê comigo aí, ó. Considerando a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto. Vamos lá, galera. É muito ruim quando os casais ficam habituados. Opa, sem ler, tá? Eu não estou lendo a alternativa não, tá bom, gente? Peraí, quem está habituado a alguma coisa ou está habituado com? Então você é habituado a ou habituado com? Isso é regência nominal. Então, habituado a ou habituado com? Só pensando, tá, gente? Só pensando, tá? Aí eu falo assim, ó. É importante que as pessoas, vamos lá. As pessoas conscientizem. Quem conscientiza, conscientiza alguém, tá? E olha que interessante, você conscientiza alguém de algo. Vem cá, hein, pessoal. Eu sei que o D tá aqui, tá? Então, vamos lá. Gente, letra A. É muito ruim quando os casais ficam habituados para as brigas. Não, nem para as brigas não. Habituados nas brigas. Não. Habituados das brigas. Não. Gente, habituados com as brigas, já deu, né? E aí, ó, conscientiza alguém de. E esse os aqui, ó? Então, ó, habituados com, né? Com as brigas. É importante que as pessoas os conscientizem, porque quem conscientiza, conscientiza alguém, né? Fácil, hein, galera? Fácil, hein? A alternativa correta é a letra D de dado. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Vamos lá, gente. Questãozinha de número 23. Assinale a alternativa em que a colocação dos pronomes obedece à norma padrão da língua portuguesa. De novo, pessoal. Colocação pronominal. Palavras que puxam
o pronome para antes do verbo. Na VUNESP as palavras são as mesmas. Palavra negativa, puxa o pronome para o verbo, certo? Que mais? Conjunções puxam o pronome para o verbo. Legal. Que mais? Conjunções, né? Puxa, realmente. Palavra negativa. Não se começa uma frase com pronome oblíquo. Não se começa uma frase. Olha, vamos lá. Gente, vem cá. Então, ó. A esposa dele nunca se preocupa. Não teve graça. Não teve graça. A palavra negativa faz o quê? Atrai. Só pode ser essa. Nossa, que chato, hein? Às vezes é a letra A, né? Fazer o quê? Letra B. Apesar da discussão de ontem, logo entenderam-se. Não, logo se entenderam, né, gente? Então, logo se entenderam. Puxou, né? Tá? Logo se entenderam. Advérbio. Veja aí, pessoal. Isso aí é um advérbio. Advérbio de tempo. E advérbio faz o quê? Atrai pronome para o verbo, tá? Esse logo não é aquele logo de portanto, tá? É logo de rapidamente, tá bom? Então, advérbio puxa o pronome para o verbo. Certo? Letra C. Embora, conjunção subordinativa, embora, lhe perdoasse. Puxa. Letra D. Jamais se deve. Palavra negativa. E não se começa uma frase com pronome oblíquo. A alternativa correta é letra A. Rapidamente, né, gente? Então, palavras que puxam o pronome para antes do verbo. Próclise obrigatória. Certo? Beleza? Questãozinha de número 24. Veja aí, questãozinha de número 24. É bom evitar essa situação se realmente não for um motivo válido. Se, tá? Se realmente não for. Caso realmente não seja, né? Contanto que realmente não seja. Então eu sei que esse se, gente, vem comigo aqui rapidinho. Ó, você já sabe, ó. Rapidinho, gente. Se, caso, desde que, contanto que. Se, caso, desde que, contanto que, são conjunções condicionais. A alternativa correta é letra A. Mas isso é sem piscar, gente, tá? O se é uma conjunção condicional, tá? Se, caso, desde que, contanto que. Muito bem. Bora. 25. Vírgula, tá? Veja aí, ó. O emprego da vírgula atende à norma padrão da língua portuguesa. Letra A. Ana, tá vendo? Ana, gente? Ana é o sujeito. Foi para o quarto. Vem cá, pessoal. Ana foi para o quarto. Entre Ana, que é o sujeito, e foi, que é o verbo, você tem após brigar com o marido, Ana foi para o quarto. Quer dizer, Ana foi para o quarto após brigar com o marido. Ah, essa foi fácil também, Álvaro. Eu tenho uma oração intercalada. Você percebeu? Essa oração após brigar com o marido pode estar antes, ó. Após brigar com o marido, vírgula, Ana foi para o quarto. Ou Ana foi para o quarto após brigar com o marido. Fácil, hein? Agora vem cá, por que a B está errada? O excesso de trabalho é o sujeito, gera é verbo. Entre sujeito e verbo, não se usa vírgula, tá vendo? Então, o excesso de trabalho gera irritação em alguém também, ó. Não era para ter vírgula nenhuma. Ó. Mas o erro pior aí, o pior erro. Entre sujeito e verbo não se usa vírgula. Certo? Letra C. Nos momentos de maior estresse, momentos de, ó, também aqui está errado, né? O melhor é, gente, sujeito e verbo. Entre sujeito e verbo não se usa vírgula. O melhor é, tá vendo? Não se usa vírgula. Entre sujeito e verbo não se usa vírgula. Letra D. Infelizmente, são muito frequentes os casos de violência. Quer dizer, ó, os casos de violência é o sujeito. Entre sujeito e verbo, ó, os casos de violência são muito frequentes. Entre sujeito e verbo não pode ter vírgula. Não se usa uma vírgula para separar sujeito de verbo, tá? E outra, violência doméstica. Vem cá, pessoal. Adjunto, nome e adjunto adnominal, né? E aqui, gente, ó, vem cá. Ó. Há casais, tá? Há casais que buscam ajuda de alguém, ó. Ajuda de psicólogos, ó. Há casais que buscam ajuda de psicólogos e amigos, certo, gente? Então aqui, ó, ajuda de alguém, né, ó. Ajuda de... O que seria isso aqui, né, ó? Você pode ver aqui, ó. Seria um nome, né? E um complemento nominal, né? Tá? Você não pode separar isso aí. Então, a alternativa correta, vamos ver? Letra A. Perfeito. Muito bem. 26, gente.
Questãozinha de número 26. O esgotamento que vem enfrentando parece ter comprometido profundamente. Comprometido a memória, né? Profundamente. Isso aqui é um advérbio de modo, tá? Então, ó, de modo profundo, profundamente. Só que é o seguinte, está pedindo o sentido contrário. Veja, pessoal, sentido contrário, hein? Cuidado, hein? Porque se você não lê, você fala assim, profundamente, gravemente. Eles colocam logo a letra A para você, hein? Mas é sentido contrário, hein, gente? Tá? Sentido contrário, tá bom? Então, comprometido profundamente a memória, não profundamente, superficialmente. D de dado. Não tem como errar, certo, gente? Quer dizer, tem como errar se você não ler direitinho o sentido contrário, hein? Tá? Questãozinha de número 27. Veja aí. Assinale a alternativa em que a palavra destacada atribui uma qualidade ao vocábulo anterior. Qualidade, opa, adjetivo. Adjetivo, né? É uma palavrinha que dá qualidade a um substantivo. Vamos lá, gente. Um trabalho, e esse trabalho é o quê? Estressante. Estressante, ó, é a característica do trabalho. Não teve graça também. Essa aqui também não teve graça. Não teve graça. Trabalho é um substantivo, certo? E qual é a característica desse trabalho? É um trabalho estressante. Estressante é um adjetivo. Adjetivo dá característica a um substantivo. E aqui pediu o quê? Uma qualidade ao vocábulo anterior. Adjetivo. Álvaro, por que não pode ser a letra B? Ela lembrou-se que tinha discutido. Tinha discutido, gente, ó. Aqui é uma locução verbal, ó. Então esse aqui, ó, é o verbo discutir no particípio. Tinha discutido, tá vendo? É verbo. Verbo. Letra C. Ana saiu do quarto devagar. Devagar é modo. Modo, dá uma olhada. Modo. Ela saiu do quarto vagarosamente. Veja, é um advérbio, tá? Vagarosamente. Letra D. É muito desperdício. Desperdício. Desperdício é um substantivo, né? O desperdício, substantivo masculino. E letra E. São tardes jogadas pela janela, que é um substantivo feminino. A janela. Então, palavra que dá qualidade ao vocábulo anterior. E a VUNESP sempre pede um adjetivo. Muito bem. Facinho. Então, resposta realmente é a letra A. Questãozinha de número 28, galera. Vem cá, 28, hein? Vamos lá. Na passagem do texto, estão comigo aí, ó? Na passagem do texto. Opa! Aí a pessoa lê todo o texto, ó. Aí, ao menos um profissional se prepara, blá, 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 lê tudo, tá, gente? Aí você vem aqui, ó. A seguinte expressão exprime uma noção de finalidade. Aí você dá risada, tá, gente? Quando é finalidade, você dá risada mesmo. Porque você pensou em finalidade para a VUNESP, gente, é a preposição para. Álvaro, como que é? Preposição para mais verbo? Gente, preposição para mais um verbo, gente, não tem como errar. Você está aqui para acertar as questões. Você acerta as questões para passar na prova. Olha que legal. E você passa na prova para assumir o cargo. Ai, que lindo, gente. Para verbo. Sem pensar, gente. Sem pensar. A preposição para indica finalidade. Não tem como errar. Pensou em finalidade, para e verbo. Muito bem. Tamo junto, hein? Tamo junto, hein, galera? Tamo aí, vamos lá. Questão de número 29. A mesma relação de sentido, tá? Vamos ver, o que é essa relação de sentido? Vamos ver? Presente entre os termos destacados nessa frase, ó. 86% dos brasileiros concordam, pipipi, a maioria dos entrevistados discorda, discorda. Você concorda, você discorda. Aí tá falando, qual que é a relação de sentido, né? Eles não vão falar para você que são sentidos contrários, né? Eles vão querer que você veja qual é a relação de sentido. Concorda, discorda. Antônimos, certo? Antônimos, simplesmente isso, né? Sentidos contrários. Eles não disseram isso, tá? Então, ó, a mesma relação de sentido está presente em que termo, tá? E você vai ver o quê? Ó, incapacidade
aptidão, ó, incapacidade. A pessoa não tem aptidão. Aptidão é porque ela tem capacidade. Incapacidade, aptidão. Não tem o que pensar, gente. São antônimos, né? São sentidos contrários. Letra E, certo, pessoal? Letra E. E agora, galera, ó, letra E, realmente. E para nós terminarmos, a última questão. Nós vamos falar sobre também vírgulas, dá uma olhada. A última questão sobre vírgulas. E essa você não vai me ver. Dá uma olhada. Essa você não vai me ver, hein, galera? Vamos lá. Com relação ao emprego da vírgula, está em conformidade com a norma padrão da língua. Vamos lá, que trecho é? Vamos lá, gente, vamos lá, hein? Há pesquisas que, dá uma olhada, ó. Há pesquisas que indicam, ó, há pesquisas que indicam que, gente, que indica alguma coisa, hein? Esse verbo é um verbo transitivo direto. Gente, e esse aqui é uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Gente, não se usa vírgula, hein? Ó. Então, há pesquisas que indicam que associamos ideias com mais liberdade quando estamos relaxados. Então, o erro aqui, ó, você não usa uma vírgula para separar conjunção integrante. Tá? Então, você vê, ó, que indica alguma coisa, tá? Indicam que associamos ideias, tá? O erro aí é essa vírgula, hein? Dá para errar, hein? Dá para errar sim, tá? Letra B. Se colegas de trabalho riem juntos, vírgula, a produtividade e a criatividade desses funcionários aumentam. Opa, tá invertido, né? A produtividade e a criatividade desses funcionários aumentam se... Ah, lindo, 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 gente. Ó, lindo. Eu vou ficar com essa mesma. Por quê? Porque essa vírgula, ela está separando orações. Ó que legal. É a vírgula natural, né? O que está errado na C, Álvaro? Vamos lá. Vários pesquisadores dos Estados Unidos e da Inglaterra, entre sujeito e verbo, não se usa vírgula. Não se usa vírgula entre sujeito e verbo. Certo, gente? Ó, sujeito, vários pesquisadores dos Estados Unidos e da Inglaterra. Esse é o sujeito. Entre sujeito e verbo, não se usa vírgula. Letra D. Sophie Scott e John Cummins, ambos pesquisadores, possuem, ó, aqui teria que ser assim, ó, sujeito, Sophie Scott e John Cummins, né? Aí, ó, ambos pesquisadores, ambos pesquisadores, né, poderia ser separado por vírgulas, tá? Então, assim, ó, ou se você quiser, você tira essa vírgula aqui, tá? Ó, igual aqui, ó. Dá uma olhada, gente, ó. Não quero isso aqui não, mas você tá vendo, ó, ambos pesquisadores não podia ter separado, tá, galera? Tá, ó, ambos pesquisadores você não podia ter separado. Ambos pesquisadores possuem o mesmo objeto de pesquisa, o riso. Então aqui, ó, ambos pesquisadores, galera. Ó, você não pode separar isso aqui, tá? Então seria o quê, ó? Ambos pesquisadores possuem... Tá, entenderam, né? E a letra E, gente, é muito importante observarmos as pesquisas, pois elas podem, entre sujeito e verbo, não se usa vírgula, tá? Pois elas podem trazer benefícios, inclusive no... Aí, ó, você poderia colocar uma vírgula aqui, mas aqui não. Vamos ver? Gente, a alternativa correta é letra B. E é isso, galera. Certo? Ó, mais um simuladinho que a gente fez aí, tá? Espero que vocês tenham ido bem. Isso aí, assim, eu tentei fazer umas questõezinhas, assim, bem atuais mesmo, tá? Para você que vai fazer Polícia Civil. Esses assuntos que eu coloquei aqui são prioridade para você fazer os seus estudos. Falou, galera? E é isso aí, a gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima. Falou, galera? Abraço!